Eu imagino que todo pai de primeira viagem já se assusta com a notícia de ser pai. Sim. E aí depois você descobre, né? Você descobre que o Pedro, ele é autista. Cara, eu falei que ele te ensina mais do que você ensina ele, porque eu acho que ele te fez pensar a paternidade de um jeito totalmente diferente, não é? Sim, não, isso sem dúvida. Eu acho assim, todo pai vai se identificar com isso. Eu acho que todo filho ensina o pai. Você ensinou seu pai, você ensinou seu pai. É muito louco. A gente acha que essa missão do educar, né? Lógico, é um pouco a missão dos pais educar. Mas as crianças vêm para transformar a gente. Isso para mim é nítido. E todo mundo, né? Para começar a falar do Pedro, né? A diferença é grande. O Pedro é muito louco, porque tem várias coisas envolvidas em estar aqui nesse mês e nesse momento. Por ser o Dia dos Pais. Dia 1º de agosto que passou, foi aniversário do Pedro. O Pedro completou 10 anos. Então são 10 anos do Pedro e é uma década como pai. Quando eu parei pra pensar... Assim, quando eu olhei 10 anos do Pedro, eu já achei... Nossa, meu filho tá muito velho, eu tô ficando velho. Mas eu parei pra pensar e falei assim, caramba, há 10 anos eu sou pai. E ele me fez pai, né? O Pedro foi uma gravidez não programada. Eu namorava com a mãe do Pedro, que eu não me casei, mas a gente namorava, ela engravidou. E a partir dali a gente ficou junto e vamos ter o Pedro. E ele foi super desejado a partir dali. Não foi planejado, mas ele sempre foi muito desejado. No começo da gestação, ela teve um descolamento ali na gravidez. Assim, ela teve que ficar um tempo em repouso. Teve um certo susto, né? Mas depois tudo transcorreu normal. Veio o parto também, o parto todo normal. O Pedro nasceu, uma criança tipo, super ativa. E é muito legal porque eu tenho O Pedro tem um parâmetro muito bacana. O Pedro nasceu no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, que um primo dele. Filho do irmão da mãe dele. No mesmo dia. Eles são primos e nasceram exatamente no mesmo dia, com 2 horas de diferença. Então, no crescimento deles, eles sempre tiveram aquela comparação. O Gustavo, que é meu afilhado, aliás. Gu, um beijo pra você. O Dindo te ama também, né? Acho que afilhado é um pouco filho. E eu tenho 5 afilhados. Caramba! E o Gustavo, como eles nasceram no mesmo dia, então é natural. Não era uma coisa, estou comparando. Mas sempre teve uma comparação de desenvolvimento. Então, o Pedro engatinhou primeiro. O Gustavo andou primeiro. O Pedro, sei lá, segurava alguma coisa primeiro. O Gustavo... Mas era tudo muito próximo, né? E aí começou a questão da fala. O Gustavo começou a falar primeiro. E o Pedro não chegou a balbuciar uma coisa ou outra, um tchau, um carro, assim, mas bem pouco. E mais do que isso, ele começou a se fechar. Eu vi o Gustavo, uma criança muito mais querendo brincar, ou procurando brincar com o outro, e o Pedro querendo brincar mais sozinho. E aquilo foi levantando uma dúvida, assim, em mim, né? E eu sou um cara que, assim, eu não consigo viver com a dúvida. Eu prefiro, muitas vezes, uma certeza. Se essa certeza é mais difícil, se eu vou ter que enfrentar um desafio, não importa. Para mim, a dúvida me mata. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa diferente? Será? Então, assim, esse será me matava. E aí, assim, eu fui percebendo o Pedro com algumas dificuldades. Ele foi para uma escolinha, uma creche, né? Porque a mãe dele trabalhava, eu também trabalhava. E eu não via desenvolvimento da fala. Isso foi a primeira coisa. Só que, depois, com o tempo, você vai aprendendo, você não pode diagnosticar uma criança com menos de 4 anos. Ela é autista. Você não pode fazer isso, porque tem muito desenvolvimento, ele pode ser outras síndromes, pode ser outras coisas. E você falava na escola, a professora, não, mas calma, cada um no seu tempo. Então, assim, eu ficava me achando um pouco louco e tudo mais, mas até que chegou um ponto em que nós fomos até um médico gabaritado, né, Dr. Francisco, da USP, e ele foi muito sincero, assim, a gente ficou 1 hora na consulta, o Pedro brincando, tal, ele falou assim, olha, eu não posso falar para vocês que se ele é ou não autista. O que eu posso dizer para vocês é que ele tem alguns traços, e eu posso te indicar aqui os traços de autismo. Se eu fosse o pai do Pedro, eu começaria a tratar esses traços e começaria a tratar como um autismo. Se ele vai ser ou não, a gente vai descobrir depois, mas isso aqui indica muito. Cara, para mim é isso, me deu um norte. Temos uma dificuldade aqui, vamos tratar essa dificuldade. Então, o diagnóstico veio um pouquinho depois, mas essa foi talvez o começo da história do Pedro. E, de verdade, a interpretação para cada um é diferente, né? Para a mãe do Pedro naquele momento foi diferente. Às vezes, eu não sei, para um tio, para um avô. Para mim, juro por Deus, que o dia que eu saí dessa consulta, eu saí aliviado. Juro, sensação de alívio. Assim, falei assim, cara, beleza, agora eu sei que ele tem certas dificuldades nisso. Vamos correr atrás. Para mim, viver com a dúvida era desesperador. Pensar que eu poderia estar negligenciando um tratamento ou facilidades para o meu filho, isso me matava muito mais. Então, o fato dele ser autista, enfim, para mim não muda nada. É lógico,
cada criança é diferente da outra, sendo autista ou não. E o Pedro é diferente de outras crianças, necessidades diferentes. O Pedro hoje tem um autismo leve. Lógico que, assim, muita gente da comunidade autista vai estar assistindo e vai falar assim, mas você não sabe como é que é a situação do meu filho. Realmente, eu não sei. São situações completamente difíceis e diferentes em cada caso, né? O Pedro tem um autismo leve e eu encaro a vida do Pedro de forma positiva. Eu prefiro comemorar as conquistas do Pedro do que ficar olhando para coisas que ele ainda não atingiu. Essa é a minha postura com relação a ele.